Se você já teve a impressão que as pessoas bebem mais refrigerante hoje em dia, não só você não está sozinho, como você está certíssimo. Eu lembro que quando eu era pequeno, meus pais compravam aquela garrafa de 1 litro de vidro só para o almoço de domingo e cada pessoa ganhava um copo pequeno que tinha que durar a refeição toda. Hoje a gente compra copo individual de 1 litro. Já reparou? Essa percepção nossa foi comprovada por uma pesquisa científica divulgada em 2023 que analisou os hábitos de consumo de 185 países entre 1990 e 2018. Resultado: o mundo passou a beber 16% mais dessas bebidas adocicadas. Mas você já teve a curiosidade de saber como surgiu e quem inventou o refrigerante? Sabia que existe uma relação entre os refrigerantes e as grandes navegações da Europa para a América? Chegou a hora de aprender. Está no ar mais um Aprenda, o programa que ensina coisas que você nem sabia que precisava saber. Eu sou o Álvaro Leme, jornalista, doutorando em comunicação e consumidor de refrigerante, apesar de, eu conseguir reduzir bastante a quantidade em casa, viu? Tô mais equilibrado. Antes de falar de refrigerante, vou falar bem depressa de vinho. Use o cupom ALVINO na Evino e ganhe 10% de desconto nas suas compras. E para ajudar seu podcast querido a se manter no ar, mande o cupom para os amigos também. Cupom ALVINO na Evino. De volta para essa bebida doce e onipresente, então. Vamos lá. Há quem considere que os refrigerantes surgiram em Paris, em 1676, quando uma empresa misturou água, sumo de limão e açúcar. Isso quer dizer que não tinha gás, o que para outras pessoas, eu inclusive, não vale. O que faz refrigerante é o gás, né, gente? O fato é que, desde 1500, tinha se espalhado, tanto em Londres quanto em outras capitais europeias, o hábito de beber uma água mineral gasosa que vinha da cidade de Spa, na Bélgica. Eu fiz episódio outro dia só sobre Spa, que nasceu dessa pesquisa. Confere aí que você vai curtir. Essa água era tida como medicinal e, como ela fez muito sucesso, vários outros químicos começaram a tentar recriar artificialmente. Isso já mais tarde, tá? Lá pelo século XVIII. Aqui entra em cena o Conde de Sandwich. Sim, o nome da palavra sanduíche tem a ver com ele. Qualquer hora eu conto essa outra história, mas vamos voltar aqui. Britânico, integrante da nobreza, ele se chamava John Montague e era responsável pelo bem-estar da marinha lá do país dele. Se hoje, com todo o avanço, navegar ainda pode ser desconfortável, imagina no século XVIII. As viagens eram lentas, as comidas estragavam porque não existia refrigeração, a água ficava rançosa. Daí, o Conde de Sandwich procurou um químico chamado Joseph Priestley, que tinha inventado, junto com Antoine Lavoisier, uma bomba para impregnar água com dióxido de carbono. A água com gás ela é ligeiramente antimicrobiana, então demora um pouco mais para a água ficar rançosa, e isso conseguiu melhorar um pouco a vida dos marinheiros. E teve impacto também no comércio em terra firme, porque as águas medicinais com gás decolaram. E como acontece sempre que a gente fala de encantar o público, foram surgindo mais invenções, mais inovações, tanto na Europa quanto na América. Ainda no Reino Unido, em 1782, o farmacêutico Thomas Henry foi o primeiro a produzir industrialmente água carbonatada. Ou seja, a história do refrigerante também é a história da água com gás. Em Genebra, na Suíça, em 1794, surgiu a água com gás do joalheiro Jacob Schweppes. Sim, vem daí a marca Schweppes, que você mistura na sua vodka e no seu gin ainda hoje. Em 1819, nos Estados Unidos, foi patenteada a Soda Fountain, uma bomba instalada nos balcões de farmácia que misturava água e gás ali na hora. Como acontece hoje em qualquer fast food da vida, vai. A diferença aqui é que as pessoas começaram a acrescentar sabores. Gengibre, limão, tutti-frutti, depois os xaropes. Mas presta atenção no seguinte, isso tudo era na farmácia. Essas bebidas ainda eram consideradas algo para ter boa saúde. E ainda no âmbito da farmácia, foi outro farmacêutico chamado John Pemberton que em 1886 mudou o mundo. Naquele ano, em Atlanta, ele criou a Coca-Cola. A Pepsi veio um pouco mais tarde, o Dr. Pepper veio um pouco antes, e elas eram usadas geralmente como um auxiliar da digestão. Foi só no século XX que as fontes de refrigerante migraram das farmácias para as lanchonetes e mais tarde para as garrafinhas com tampa metálica, que essa a gente chegou a conhecer, tem aí até hoje, que foram feitas desse jeito para impedir que o gás fosse embora.
Por falar em ir embora, antes que você vá embora, não esquece de curtir, comentar e seguir o podcast. Esse engajamento, que é uma coisa simples para você fazer, faz muita diferença para a gente que está aqui criando, porque mostra para a plataforma que o conteúdo é relevante e assim ele se sente mais estimulado a entregar para mais pessoas. Se sente é jeito de dizer porque a gente está falando de robô, né? Mas enfim, conversa para outro dia. Eu volto a qualquer momento com mais coisas que você nem sabia que precisava saber.